Tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás, para sempre estarás, para sempre estarás. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, saber que nós nunca estamos sozinhos, independente do que a gente sinta ou não, a gente vive pelo que a palavra dele diz. E ele disse que nunca nos deixaria só. Nunca, né? Não tem nada a ver com o que a gente sente, tem a ver com o que a gente sabe, né? Nunca estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos, sabe? E quanto mais esta verdade entra no nosso ser, é incapaz um filho de Deus sentir-se só, ter o sentimento de solidão. Porque ainda que não haja pessoas físicas ao nosso redor, ainda que não estejamos no meio de uma multidão, não existe espaço para solidão. Não tem, não tem. Você pode estar morando sozinho numa casa, você pode estar viajando sozinho num aeroporto, você pode estar sozinho dentro de um carro na estrada, mas não existe a mínima possibilidade de sentir-se só. Porque Jesus preenche tudo. E é bom demais, gente. É bom demais. Amém? Não é bom ser crente, gente? Glória a Deus. Obrigada, queridos. Vocês são maravilhosos, viu? Vou dar descanso para vocês. Pode sentar, queridos. Gente, como eu estou feliz de estar aqui. Quem é do meu tempo? Olha, tem horas que eu digo algumas coisas que eu digo, meu Deus, eu estou virando um dinossauro. Né? Não é que o tempo está passando muito rápido. Né? Quando eu estava conversando com o pastor Francisco e a Tereza, ali no gabinete, eu disse, já se passaram 10 anos. Nossa, é muito tempo, gente. Eu achava que eu tinha passado por aqui há uns 5 anos atrás. Não é não. 10 anos. Nesses 10 anos, quanta água já passou debaixo da ponte, né? Pessoas que casaram. Gente, meu filho se casou. Eu já estou na adolescência. Sou vovó de 2 netas lindas, a Alice e a Joy. E eu sei que a vida de vocês andou também. E para melhor. E para melhor. Porque assim é a vida com Deus, né? É de degrau em degrau, é de degrau em degrau. Mas sabe, os planos de Deus para nós não tem degrau para baixo, é degrau para cima. É de crescimento, é de avanço, né? Então, tudo vai bem, amém? E eu estou feliz de estar aqui com vocês. Que presente para mim, pastor Francisco e Tereza, poder estar com vocês, com o seu povo, nesta manhã, amém? Bom, e Terezinha de Jesus, que vocês amam tanto, né? Não, gente, eu me divirto com Francisco e Tereza. Porque é literalmente a calmaria e a ventania. Mas pense numa coisa que deu certo. Pense numa coisa que deu certo. Eu amo vocês, viu? E aí, Terezinha de Jesus, né, me manda o tema de hoje de manhã. Antecipações divinas. Eu disse, uhul! E eu disse, Senhor, o que é que o Senhor quer com esse tema, né? Porque eu acredito, queridos, que quando um tema salta no coração de um pastor, de um líder, não é coisa da cabeça, não. É uma inspiração de Deus, é uma nota do Espírito Santo, né? É algo que Deus quer comunicar ao seu povo, à sua igreja. E ela me passou o tema antecipações divinas. E aí eu pensando sobre isso, orando sobre isso,
e o Espírito Santo é muito lindo, e algumas coisas começaram a borbulhar dentro de mim, e é o que eu quero entregar para vocês nessa manhã. Amém? Então, como todo bom mestre, como, gosta de definições, então eu fui lá no dicionário, vamos ver o que significa antecipar, porque o tema dessa manhã é antecipações divinas. Então, nós vamos falar de antecipações de Deus. Mas aí eu fui no significado da palavra antecipar. Então, se você for no dicionário, antecipar, ela pode ter duas conotações. Antecipar significa fazer acontecer antes do tempo. Adiantar, apressar, acelerar, avançar. E aí eu já fui me animando. Mas tem também uma outra conotação. Antecipar também significa anunciar antecipadamente, predizer, prenunciar, prever. E sabe, quando eu estava observando no dicionário o significado da palavra antecipar, que tanto pode ser falar algo, revelar algo que ainda vai acontecer, ou também apressar um processo, fazer com que coisas aconteçam em menos tempo, eu me regozijei. Sabe por quê, queridos? Porque eu percebi que o nosso Deus, simplesmente, Ele é expert em antecipações. Simples assim. O nosso Deus, Ele é expert em antecipações, em qualquer um dos dois sentidos. Em qualquer um dos dois sentidos. Então, vamos começar sobre o anunciar antecipadamente. Falar as coisas com antecedência. Eu disse, poxa, isso faz parte da natureza de Deus. Um dos atributos de Deus, queridos, é a onisciência. Deus, Ele sabe todas as coisas. E embora quando Ele fale para nós algo que ainda vai acontecer no futuro, como Deus, Ele não está preso ao nosso tempo, Deus não está no nosso cronos, Deus, Ele está fora do tempo, para Ele não existe essa coisa de ontem, hoje e amanhã, passado, presente e futuro. Deus é. Então, o que para nós ainda vai acontecer, Ele já viu. Ele já viu. E Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bom, que Ele resolve na sua graça, no seu amor, na sua soberania, abrir para a gente um pouco do saber dEle sobre o futuro para nós. E Ele diz, olha, vai ser assim, com você vai ser assim, vai ser assim. Ele, sabe que quando Ele disse para nós, vai ser assim, para Ele já foi. Para Ele já foi, já é. E aí Ele resolve compartilhar com a gente, para que a gente, sabe, tenha uma noção, para que a gente vislumbre o que nos está reservado, até para que a gente tome aquela direção também. Isso é maravilhoso, isso faz parte da natureza do nosso Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías 46. Aleluia. Isaías 46. Aleluia. Nós vamos ler os versículos 9 e 10. Isaías 46, versículos 9 e 10. Esse é o nosso Deus. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade eu revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Então, esta é a essência do nosso Deus. Por Ele saber todas as coisas, Ele abre para a gente um pouco do saber dEle. Ele anuncia, desde o início, o que ainda vai acontecer no fim. E sabe, não se contendo
informar sobre coisas que vão acontecer, Ele simplesmente resolve vir morar dentro de nós. Ele envia a pessoa do Espírito Santo de Deus, que é Deus. Então, aquele que sabe... Olha, você já parou para pensar nisso? Quando eu paro para pensar nisso, meu Deus, o Deus que sabe todas as coisas, Ele hoje habita em mim. Ele hoje habita em mim. Sabe, queridos, que nós erramos por não estarmos conscientes da presença dEle. Porque se para decisões que precisamos tomar na nossa vida, muitas vezes debaixo de pressão, se nós tivéssemos de verdade uma dependência dEle, nós tomaríamos decisões corretas. Dependência dEle. Por quê? Porque hoje Ele habita em nós. A gente não precisa mais, como na antiga aliança, bater na casa de um profeta para saber qual é a vontade de Deus para mim. Se eu vou, se eu fico, se eu viajo, se não. Se eu caso, se eu não caso. Se eu compro, se eu não compro. Não, Ele está conosco. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 14. Jesus, Ele dá para a gente aqui um resumo da obra que o Espírito Santo veio fazer na terra, na nossa vida. João capítulo 14, versículo 26. Olha o que Jesus diz. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará, gente, olha só, esse ensinará a vocês, não são algumas coisas, são todas as coisas, todas. Tudo é tudo, né? Tudo é tudo. Gente, o Espírito Santo, Ele sabe tudo. E Ele está pronto para nos ensinar em todas as áreas da nossa vida. Por isso, um filho de Deus, uma filha de Deus, pode se destacar no meio dos demais. Por isso, nós podemos fazer sempre melhor. Por quê? Porque aquele que nos ensina todas as coisas, Ele habita em nós. Amém? Sabe que Ele está pronto até para ensinar a gente a fazer uma boa comida. A passar bem uma roupa. Eu sei que, por exemplo, meu sogro me chama de bananeira, porque diz que eu só tive um filho, aí me chama de bananeira. Mas mães que tiveram mais filhos, né? E cada filho pode ser do mesmo pai, da mesma mãe, eles vêm diferentes. Eles vêm com personalidades diferentes, com gostos diferentes, né? E por quê? Por que eles vêm diferentes, apesar de terem nascido do mesmo pai e da mesma mãe? Eles vêm diferentes porque simplesmente eles nasceram para cumprir histórias diferentes. Eles nasceram para cumprir propósitos diferentes. Por isso é que é uma falta de sabedoria tremenda um pai querer que um filho seja igualzinho ao outro. Olha aí, copia seu irmão é que me dá gosto, sua irmã é que é isso, e não sei o que, e papapá. Mas sabe, de repente você pode ter dentro da sua casa um gênio com números, e o outro que só passa de ano arrastado, né? Vai, meu filho, né? E aí os pais, toma vergonha na cara, tá? Olha o exemplo do seu irmão. Mas sabe, nós precisamos ser sábios. Nós precisamos ser pais que vivem na presença de Deus e descobrir, Senhor, qual foi o propósito para que Maria Alice nasceu, qual foi o propósito pelo qual a Joy nasceu, porque elas são tão diferentes, elas têm gostos tão diferentes, elas têm habilidades tão diferentes. Você pode ter um físico na sua casa e você pode ter um missionário na sua casa. E aí, irmã Zuleika, é tão difícil. Filho não vem com bula. Não vem não. Não vem mesmo não.
E nem dá para a gente fazer test drive de criação de filho. A gente aprende fazendo. Mas, queridos, dentro da gente, habita o Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas, inclusive a criar filhos, a sabermos como lidar com o temperamento de cada um deles, a conhecermos o coraçãozinho de cada um deles. A gente só não tem porque a gente não pede. A gente só não sabe porque a gente não pergunta. A gente prefere errar, bater a cabeça, chorar, ficar com raiva, falar um monte de bobagem, ao invés de gastar tempo na presença de Deus, dizendo: Espírito Santo, me ensine a lidar com meu filho, me ensine a lidar com a minha filha. Não estava no script isso não, mas tudo bem. Mas olha o que Jesus disse: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Aí no capítulo 16, Jesus continua dizendo: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Gente, Deus adora dar spoiler. Ele ama. Você já viu que tem um tempo assim que parece que Deus, ele resolve falar assim, ele fala assim. Ele usa a palavra, ele usa pessoas, ele usa o louvor, ele usa um irmão que nunca mais lhe viu. Lembrei de você, sonhei com você. E é tudo na mesma tônica. É falando na mesma área. E o que é isso? O Espírito Santo revelando mais um pouco para você do que está reservado lá na frente. Lá na frente. Isso é lindo. Ele vai anunciar para a gente coisas que ainda vão acontecer. Quantos sabem de coisas que ainda vão acontecer na sua vida? Eu sei. E eu espero por isso. Deus já falou comigo. Deus já me prometeu. E se Ele falou, vai acontecer. Agora, deixa eu abrir um parênteses aí nesse vai acontecer. Porque, queridos, existem muitas pessoas que elas pensam que, pelo simples fato de Deus ter falado, né, elas até dizem: se foi de Deus, vai acontecer. Mas sabe que nem sempre. Sabe que vão existir coisas que Deus vai falar sobre o nosso futuro, que Deus, ele já viu, e foi Ele mesmo quem falou. Mas não é algo que acontece assim, simplesmente como uma varinha de condão. Porque, queridos, quando Deus profere algo sobre a nossa vida, nós precisamos dar uma resposta a Ele, sobre aquilo que Ele está nos falando, sobre aquilo que Ele está nos revelando. E, Zuleika, como é que eu respondo a Deus quando Deus me fala algo? A nossa atitude tem que ser uma atitude de crer. De crer. Sabe por quê? Porque muitas vezes, queridos, eu tenho percebido que quando Deus se dá o trabalho de nos falar sobre algo que está reservado para o nosso futuro, Ele precisou falar para que justamente a gente acreditasse. Porque se não fosse Ele falando, se fosse um homem falando, a gente não acreditaria. Porque muitas vezes o que Deus tem reservado para nós está tão distante da nossa realidade presente, que é até difícil de você... Tem certeza, Senhor? Nossa, eu ainda vou estar nesse lugar? Eu ainda vou fazer isso? E aí, queridos, é tão grande, é tão assim fora, muitas vezes, da nossa realidade presente, mas Deus disse. E se Deus disse, lembra, Ele já viu. E se Ele já viu, qual é o meu papel quando Deus fala comigo? Eu preciso dar uma resposta a essa fala.
E a minha resposta está no meu coração. Eu preciso acreditar no que Ele falou, independente do que eu veja, independente do que eu ouça, independente de circunstâncias, ainda que a minha vida vá para o lado oposto daquilo que Deus disse, Zuleika, vai ser assim, mas Ele falou, então eu acredito. Amém? Queridos, a palavra de Deus diz, o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como a gente ter um bom relacionamento com Deus se não for pelo caminho da fé. Tudo passa pela fé. Amém? Então não é pelo simples fato de Deus ter falado que vai acontecer. Nós temos exemplos disso na Bíblia. E eu quero que você vá comigo lá em Números, capítulo 13. Para mim, esse exemplo dos israelitas, ele é bem clássico, né? De pessoas que perdem o que Deus falou. Números, capítulo 13, versículos 1 e 2. O Senhor disse a Moisés, envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Gente, olha só. Deus empenhou a palavra dele. Deus empenhou a palavra dele. Moisés envia espias à terra de Canaã. Eu vou dar esta terra para vocês. Eu vou dar. É de vocês. Quem falou? O político da semana? Não. Deus falou. Ok? Muito bem. E aí, o que esses espias fizeram? Vamos lá. Voltaram com um relatório. E aí, versículo 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Lógico, gente, Deus não mente, né? Estes são os frutos dela. Quem lembra o fruto? Gente, um cacho de uva tinha que ser trazido, carregado por 2 homens, né? Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus, todos os eus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora. O negócio já estava sendo floreado, gente. É terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Quem falou que os moradores de Canaã viam os israelitas como gafanhotos? Ninguém, gente. Eles é que se viam dessa maneira. Agora, eles ficaram tão impressionados com o quadro, que eles simplesmente esqueceram do que Deus falou. E sabe, essa continua sendo a mesma armadilha de Satanás. Deus se antecipa, Deus abre para nós a cortina do futuro, Deus empenha a sua palavra,
Deus nos faz promessas, mas aí vem o diabo com o outdoor dele. Ó, tá vendo isso aqui? Como é que você vai atravessar isso aqui? Como é que você vai conseguir isso aqui? Tá vendo que você não tem dinheiro? Tá vendo que se você tivesse feito isso e aquilo, aí sim daria. Mas, não, você não consegue. E aí, queridos, se a gente gasta tempo olhando para as coisas naturais, olhando para as circunstâncias à nossa volta, vai acontecer a mesma coisa. A gente simplesmente perde a promessa. A gente esquece de que foi o Deus. Podia ter até gente poderosa em Canaã, mas você acaba esquecendo que o seu Deus é o Todo-Poderoso. Gente, se ele disse a terra é de vocês, com gigante ou sem gigante, com dificuldade ou sem dificuldade, vocês vão morar lá. Amém? Quem foi que falou que vocês vão morar lá? Foi Deus. Foi Deus, não foi o corretor, não, foi Deus. Ai, eu estou falando agora pelo Espírito, você vai morar lá. Eu não sei se tem gente aqui querendo se mudar para algum canto. Você vai morar lá. Segura. Segura. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Segura. Sabe o que a gente precisa, queridos? Uma palavra. E se nós temos uma palavra, o outro passo é agarrar, feito um pitbull que agarra um osso. Você vai morar lá. Mas você precisa crer. Funciona, gente. Eu me lembro, isso tem 11 anos, vai para 12, agora em maio, 12 anos. Nós morávamos numa casa lá em Aracaju, já que está indo por aqui, vamos por aqui, né? Vamos falar de... O Espírito Santo é lindo, gente, ele ama muito vocês. Eu e o Eli morávamos numa casa muito boa, mas era na zona norte da cidade. E a nossa igreja fica na zona sul. Então, e a gente sempre teve uma vida muito ativa na igreja. É igreja, é rema, é culto, é reunião. Então, nós gastávamos um tanque de combustível por semana. Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E eu comecei a ensinar viajando. Então, já não dava mais conta da minha casa. A casa era muito grande, a casa era muito boa. Mas casa tem quintal, tem varanda, tem garagem, tem, né? E eu não dava mais conta. O Eli passou a trabalhar, ele era funcionário público, começou a trabalhar os 2 horários. Meu filho, já na idade da juventude, começou a trabalhar também. Então, era uma casa que virou uma casa dormitório. A gente já não gastava tempo na casa. E quando estava lá, não tinha tempo para cuidar dela. E eu comecei, no meu coração, a desejar morar perto da igreja. Não sei, né? De repente Deus está falando aí. Só que tinha um detalhe, queridos. Lá, a Zona Sul é uma área nobre da cidade. O mercado imobiliário diferencia, né, os bairros. Então, minha casa era muito boa, mas ela não tinha o valor que uma casa na Zona Sul tem. E eu não queria mais casa. Pelo próprio ritmo de vida que estava chegando para a gente, eu queria morar num apartamento. Pela vida, pela correria, pelo menor trabalho. E aí eu disse, Lio, que eu chamo meu marido de Lio, eu disse, Lio, eu estou com desejo da gente voltar a morar num apartamento. Eu não estou dando conta da casa, a casa é muito grande, a gente não para nela. E ele disse, eu não tenho problema nenhum de morar num apartamento, mas eu não quero sentir saudade da casa. Ou seja, porque quando nós nos casamos, nós moramos 16 anos num apertamento. Então, era um apartamento bem pequenininho, de 2 quartos. Eu entrava assim de lado, ó, no meu quarto. Eu passei 16 anos com a minha cama encostada na parede.
E agora nós tínhamos uma casa enorme, a gente podia brincar de esconde-esconde dentro da casa, ninguém achava. Era grande, era grande. E aí ele disse, eu entendi o que ele queria dizer. Ele disse, eu não quero mais estar num lugar apertado. Tá certo, só que, gente, a gente não tinha dinheiro guardado, não. A casa era financiada. Estou batendo a real aqui para vocês, vida normal, viu? A casa era financiada e era o que nós tínhamos. Mas aí, quando nós temos desejos no nosso coração, que a gente não tem, naturalmente falando, condições de realizá-lo, o que a gente faz? Maluquice? Não, vai falar com o papai. E aí eu comecei a falar com Deus, eu disse, Senhor, eu queria tanto morar perto da igreja, falando do meu desejo, né? Não tinha palavra, não tinha nada. Queria tanto, Senhor, Pai, abre uma porta para a gente ir morar perto da igreja. E tinha sempre um condomínio que me chamava atenção. E aquela coisa, a gente fica namorando, né? Tá bom. Mas só expressando o meu desejo para o meu pai. Eu já aprendi há muito tempo, queridos, que aquilo que o meu marido não pode me dar, eu tenho um pai que pode. Um pai que pode. Eu podia ficar aqui o dia inteiro contando testemunhos para vocês. Papai é bom e ele é rico, gente. E aí, esqueci, desejo lá no coração, mas não foi uma coisa assim, eu fui jejuar, eu fui orar. Não, sabe quando você está assim, só contando os seus sonhos para o seu pai? Pronto, e me aquietei, mas o sonho estava lá dentro. E um dia eu estava num culto assim de domingo na igreja, na hora do louvor, Deus me deu uma visão. E eu vi o meu marido todo arrumado assim, socialmente, e ele estava no canteiro de uma avenida, estava no meio, no canteiro, e ele estava arrumando assim, homem não tem uma coisa assim de arrumar o cinto da calça, né? E ele estava fazendo isso, e o louvor lá rolando, eu disse, Senhor, o que é isso? O que é isso? Aí eu recebi uma palavra. Aí Deus se antecipou. Aí ele descortinou um pouquinho do futuro para mim. E quando eu perguntei, Senhor, o que é isso? Ele me disse, vocês vão morar tão perto daqui, que se vocês quiserem, poderão vir a pé. Gente, às vezes a gente acha que para fazer coisas grandes a gente precisa de dinheiro. Engano, a gente precisa de uma palavra. Porque, olha, eu te garanto, se você tem uma palavra e você acredita nela, o dinheiro chega. O que você precisar para que aquela palavra se cumpra, vai chegar. Gente, eu agarrei aquela palavra, não tinha um tostão. Mas eu disse, Eli, meu filho, você não sabe o que aconteceu. Deus falou comigo hoje, a gente vai morar perto da igreja. Deus vai abrir uma porta, eu não sei como é, mas Ele disse, então vai ser. Aí, o que a gente faz? Acredita e dá passos. Acredita e dá passos. Os passos que eu posso dar, Deus não dará por mim. Amém? A fé, ela tem ações correspondentes. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? Deus falou, eu acredito. Ok. Senhor, nós só temos essa casa. Então, nós precisamos vendê-la. Ok. Mas, Pai, aí você tem que envolver Deus no processo, né? Eu disse, Senhor, nós precisamos de um sincronismo do céu. Por quê? Porque o único bem que nós temos é a casa. E aí, a gente tem que vender a casa, mas ao mesmo tempo encontrar o nosso lugar para morar. Porque eu vendo a casa e vou morar onde? Ou então eu encontro o meu lugar para morar, mas como eu vou comprar se eu ainda tenho um imóvel financiado? Então, eu disse, Pai, a gente precisa de um sincronismo do céu. Ok, e aí colocamos a casa à venda, né? Vamos dando os passinhos naturais. Umas irmãs na igreja, que são corretoras, inclusive Edma, né?
Aí começaram a me ajudar, elas sabiam que a gente estava querendo ver apartamento, morar mais próximo da igreja. E aí, Zuleika, tem um apartamento em tal lugar. Eu disse, não, gente, é tão lindo que quando Deus fala, economiza até o tempo da gente. Até o tempo da gente economiza. Porque elas diziam, vamos lá em tal lugar. Eu disse, não, Deus disse que é pertinho da igreja. É tão perto que eu posso ir a pé. Então não é lá, é aqui, é por aqui. Né? E aí a gente tinha um condomínio, gente, na rua de trás da igreja. Que depois é que a gente se toca nas coisas que Deus mostrou, né? Realmente fica numa avenida que tem um canteiro. E aquele condomínio, toda vez que eu passava, ele me chamava a atenção. Assim, sabe, parece ter um ímã. É assim? Vocês já passaram por isso? Você está lá e de repente... E a gente no processo, várias pessoas foram ver a nossa casa. E aí, chegam os bombeiros de plantão. Sabe o que é bombeiro, né? Apagar sonho, né? Aí a gente estava lá com a placa de vende-se. Não, e às vezes esses bombeiros são irmãos nossos em Cristo, viu? Não é gente do mundo, não. Aí chegou um abençoado lá em casa e perguntou, Zuleika, vocês estão vendendo por quanto a casa? Eu disse, por X. Ah, pega não. Pega não. Não vende não. Olha, aí na rua de trás, ó, gente, é sério. Aí na rua de trás... tem uma casa tão boa quanto a de vocês. Gente, a gente tinha reformado a casa toda, portas, granito, móveis planejados, era uma boneca. Se eu pudesse, botava rodinhas na casa e levava, mas não podia. E aí esse abençoado disse, olha, tem uma casa aí atrás tão boa quanto a de vocês. Tem 2 anos que está com placa de vende-se. Parece que nessa hora você vê assim, Satanás na sua frente. E aí, né, o que você faz? Aí eu disse para ele, olha, a de trás pode até não ter vendido, mas a nossa vai. Sabe, queridos, é assim que a gente tem que se manter. É assim que a gente tem que se manter. Sabe, acreditando, acreditando. Deus está envolvido nisso. Foi Ele que me falou. Deus está envolvido nisso. E o tempo vai passando, pessoas foram ver aquela coisa toda, e eu vendo apartamentos também próximos lá da igreja. E aí chegou um casal para ver a nossa casa. Depois a corretora ligou para mim e disse, Zuleika, depois que a moça viu a sua cozinha, ela não quer ver mais casa nenhuma. O casal vai ficar com a casa de vocês. Eu disse, ô Senhor. E, gente, na mesma semana, lembra daquele condomínio que eu passava assim? Eu andando com Edma, que Edma, gente, é a esposa do meu pastor, tá? Pastor Derry. E ela é corretora e na época ela estava na ativa. Então ela passava a noite vendo apartamentos na internet. E aí eu passeando com ela de carro, a gente vendo alguns prédios, e eu dizia, Edma, e esse condomínio aí? Ela disse, Zu, não tem nada dele anunciado não. Está certo. Mas nessa semana que chegou o casal, que gostou da nossa casa, que se apaixonou pela nossa casa, aí estou eu passando com Edma, de novo, na mesma área. Aí eu disse, Edma, e esse aí? Aí ela disse, Zu, não tem nada anunciado, mas vamos lá. Eu disse, vamos. Gente, não é que quando a gente chegou lá, tinha um? Tinha um? Aí o rapaz lá da guarita deu o número para a gente, ela ligou para a corretora. A moça, vocês estão aí? Eu posso ir aí agora. Nós ficamos lá esperando. Gente, quando a moça abriu o apartamento, eu fiquei assim, ó, encostada na parede, assim. Eu só lembrava do Eli, porque é um apartamento antigo. Então, sabe aquele apartamento assim, com 4 quartos, 3 banheiros, sala enorme, a cozinha parece um trem. Eu fiquei assim, ó, apartamento com tamanho de casa. E detalhe, gente, na rua de trás da igreja. E eu disse, é esse. Aí liguei para o Eli, amor, vem, e dei o endereço onde a gente estava, ele foi, caiu gostoso no coração dele, é esse. Ali mesmo na sala nós oramos, né?
porque o negócio você tem que envolver Deus. Tá? Não fica... Não, envolva Deus em tudo, nos detalhes, né? Aí fomos falar com o dono do imóvel. Explicar para ele, olha, nós gostamos do seu apartamento, mas estamos em negociação com a nossa casa. E ele, não, tranquilo, eu posso aguardar. Gente, o apartamento estava fechado há muito tempo. E aí, aquilo que eu tinha pedido a Deus começou a acontecer. O sincronismo do céu. Os dois processos começaram a correr juntos na Caixa Econômica. O da venda da nossa casa e da compra do apartamento. E eu feliz da vida, já celebrando. Meu Deus, eu vou morar do lado da igreja, que coisa maravilhosa. Só que o diabo ama enviar uns gigantinhos assim, sabe? Você já percebeu uma coisa? Você já percebeu que quando Deus nos fala algo sobre o nosso futuro, geralmente Ele não diz como será a trajetória? Ele não dá detalhes. Ele não fala, oh, você vai passar por isso, você vai enfrentar isso vai se levantar contra você, isso vai estar a seu favor. Não. Deus geralmente não dá detalhes. Mas quando Ele fala é porque Ele já viu o fim. Então, independente do que se levante na trajetória, do que se levante na jornada, eu preciso agarrar o que Ele me falou, porque se Ele disse, você vai morar lá, então eu vou morar lá. E aí, queridos, estava tudo às mil maravilhas, 15 dias, o nosso processo de compra do apartamento estava pronto. Meu marido, funcionário público federal, o nome maravilhoso no Serasa, em todo canto aí, nome limpo, nome bom. É assim que tem que ser nome de filho de Deus, nome bom, né? Então, 15 dias a gerente ligou dizendo, dona Zuleika, pode vir com o seu Eli para assinar a compra do apartamento. Mas, e a venda da nossa casa? Aí o negócio começou a emperrar. Por quê? O rapaz que estava comprando, o casal que estava comprando a nossa casa, ele nunca tinha entrado num financiamento. E o banco, gente, só falta perguntar o número do sapato que você calça. E aí perguntou, quais são os cartões de crédito que você tem? O bichinho botou todos. E isso para o banco entende que você é uma pessoa que gasta muito. E aí ele ficou sem margem para a prestação do valor que ele precisava para comprar a nossa casa. Aí a corretora liga para mim dizendo, dona Zuleika, não passou o cadastro do rapaz. Eu disse, eita, e agora? Ela disse, não, mas eu sei o que aconteceu. Ele fez bobagem na hora de preencher o cadastro. Eu vou preencher um novo cadastro, vou falar com a gerente para a gente colocar novamente o cadastro dele. Isso está certo. Isso vai levar tempo, né, gente? E aí tirou aquela montoeira de cartões de crédito que ele tinha colocado lá, e aí passou. Ai, glória a Deus, passou. Só que aí se levantou uma outra situação. Ele tinha sido fiador de um sobrinho que comprou uma moto. E o sobrinho não pagou. E o nome dele estava negativado. Só que, gente, um detalhe, ele pagou o carnê todo. A dívida estava paga há anos. Só que o que ele não sabia é que simplesmente o banco não deu baixa. Dívida paga. O sobrinho não pagou, ele pagou. E o nome dele estava negativado e ele não sabia. Só que, gente, só aí foram mais 15 dias. Vai para lá e vem para cá, e vai para lá e vem para cá. Para vocês terem ideia, a gente teve que correr atrás de um juiz para estabelecer uma multa diária para o banco poder se apressar em tirar o nome dele do Serasa. Porque o banco não está nem aí, sabe? E depois ele moveu um processo contra danos morais, mas aí foi ele e o banco. Mas só para vocês terem ideia como a coisa foi. Só que nisso, querido, já tinham se passado 2 meses.
E aí entrou um espírito de ganância, um demônio de ganância, no coração do dono do nosso apartamento. Um apartamento que estava fechado há muito tempo, ele não precisava daquele dinheiro. O homem é rico, é dono de vários imóveis em Aracaju. Todos os filhos moram no exterior, mas ele começou a ficar assim, não, eu estou perdendo dinheiro. Já são 2 meses que eu estou esperando por vocês. Eu disse, mas meu senhor, é porque está andando, o nosso processo está andando. Daqui a pouco sai. Não, porque eu estou perdendo dinheiro. E gente, sabe o que foi que ele fez? Ele colocou de volta na internet o nosso apartamento à venda. Com o processo lá pronto já para ser assinado por nós. E aí quando você vê uma coisa dessa, você sabe, aí você chora, você fica indignado, mas aí você precisa se refazer e lembrar, Deus falou. Deus falou assim, Pai, foi o Senhor quem falou. E a gente sabe porque sabe aqui dentro que é esse o lugar que o Senhor preparou para nós. E o diabo não vai tirar da gente. Não vai chegar novo comprador para esse imóvel, não. E aí ele ficava atormentando a gerente do banco todos os dias. Era um negócio sério, gente, era surreal. Pronto. Aí passou, foi resolvida a questão, o nome do rapaz foi tirado do Serasa. Eu disse, e agora? Deu um problema no sistema da Caixa Econômica, que ficou 10 dias sem funcionar. Ninguém comprava e ninguém vendia. 10 dias. Nem sempre vai ser fácil, viu? Deus falou. Mas nem sempre vai ser fácil. Mas você precisa agarrar o que Ele falou. Aí, depois que passou tudo isso, aí ficou pronto. Eu disse, Dona Zuleika, pode vir com o seu Eli para assinar. Está pronto já. Eu disse, ai, graças a Deus. Quando a gente chega lá, que eu comecei a ler. Sabe o que estava escrito na Escritura? Senhor Eli Lucas Messias Santos, nascido no mês tal, na cidade de Salvador, casado com Marcos, não sei do que, e não sei quem. Eu disse, o que é isso aqui? Ela disse, o quê? Você já viu o que está escrito aqui? Que meu marido é de Salvador, meu marido é de Aracaju, e está dizendo que meu marido é casado com 2 homens. É sério, gente. Aí ela pegou para ver, disse, meu Deus, foi um erro do cartório. Zuleika, a gente vai ter que devolver para o cartório. Aí passa-se mais uma semana. Até que chega o dia da gente assinar esse bendito papel. E aí, como a gente já sabia que o nosso processo de compra estava pronto, aí vamos fazer tudo num dia só. Aí lá vem ele, o dono do nosso apartamento. Na hora de assinar, gente, sabe o que aquele homem fez? Eu só vendo se vocês assumirem os condomínios atrasados. Eu disse, que condomínio atrasado? A gente não mora nele? Não, porque eu perdi dinheiro. O apartamento ficou lá, tem pelo menos 3 condomínios aí para pagar. Eu já podia ter vendido. Gente, e ele botou o pé. E eu fiquei tão indignada com a usura daquele homem, né? Mas Deus levantou um anjo, que era a nossa corretora. Ela disse, Zuleika, fique em paz. Fique tranquila, feche, assine. Pode deixar que eu assumo esses condomínios. E naquele dia, queridos, nós assinamos a compra do nosso apartamento e a venda da nossa casa. Vão fazer 12 anos que nós moramos nesse apartamento. E é justamente como Deus disse, a gente só vai de carro porque usa assalto.
porque anda de salto alto. A gente gasta mais tempo para sair do condomínio e dar a volta na avenida do que se resolver ir a pé. Porque Deus falou. Amém? E aquilo que Deus falou é porque Ele já viu. Mas nós podíamos ter desistido? Podíamos. E podíamos não estar dentro daquilo que Deus viu, dentro daquilo que Deus empenhou a palavra dEle. Mas como o crente é um bando de doido, que, sabe, resolveu viver pela fé e acreditar no que o olho não vê, no que o ouvido não ouviu, mas a gente já descobriu que funciona. Então tá tudo certo. E funciona mesmo, gente. Eu estou morando lá. Amém? Agora, antecipação também tem a ver com acelerar as coisas. Fazer acontecer coisas em tempos muito menores do que o normal. Amém? E essa antecipação, essa aceleração, ela pode acontecer em várias áreas da nossa vida. Pode acontecer na área de saúde, né? De repente é uma recuperação que até os médicos dizem, rapaz, isso aí é sobrenatural. Né? De repente é uma enfermidade que chegou, que bateu no corpo, e os médicos dizem, vai usar isso para o resto da vida. E você diz, não vou não. E aí aquilo que era para durar para o resto da vida, dura 1 mês, 2, acabou. Como assim? Foi embora. É uma cirurgia que de repente o médico diz, não vai andar mais. Dá 1 mês, o camarada está lá, fazendo fisioterapia e caminhando. Né? Então, o que é isso? É uma aceleração. É Deus abreviando o tempo. Amém? Então, isso pode se manifestar na área de saúde, pode se manifestar numa ascensão profissional, né? De repente, você entra numa empresa e aí entra num cargo bem simples, que ganha pouco, mas, sabe, graça e favor. Né? E aí, de repente, você cai na graça de um encarregado, de um chefe que enxerga o seu potencial, que te dá a oportunidade, e, de repente, seus colegas estão lá no mesmo setor há 5 anos, 6 anos, e você, em 1 ano, já está mudando, vai para uma gerência, vai não sei para onde. O que é isso, gente? É uma antecipação, é uma aceleração. O que levaria, de repente, anos e anos para uma pessoa natural, para um filho de Deus vai levar meses, muitas vezes. Deus faz isso. Pode ser também numa ascensão ministerial. Pode ser. Pode ser. Deus ainda tira os Davis de trás das malhadas. Amém? Isso ainda acontece. Pode ser numa mudança radical de vida, de situação. Gente, eu amo a história de José do Egito. O camarada era escravo, estava preso, sentenciado a ficar lá o resto da vida. E num dia, ele sai de lá para interpretar um sonho. Ele achava que estava caminhando apenas para o palácio de Faraó. O que ele não sabia é que ele estava indo para um de repente de Deus. É que ele estava indo para uma aceleração de Deus. Ele caminhou para aquele palácio como escravo e nunca mais saiu de lá, mas se tornou o governador daquela terra. Então, quem é capaz de fazer isso? Deus. Queridos, com Deus a gente pode dormir numa situação e acordar em outra. É por isso que eu sempre digo que filhos de Deus têm que viver na expectativa de milagres. Se não foi ontem, pode ser hoje. Se não for hoje, pode ser amanhã. Mas Deus está trabalhando a nosso favor. Deus está agindo, Deus está agindo, Deus está agindo. Sabe, a gente é que pensa, não tem nada acontecendo, não tem nada mudando, você que pensa. Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Então eu vivo na expectativa de repentes de Deus, eu vivo na expectativa de acelerações de Deus.
sabe, de coisas que naturalmente falando levaria muito tempo, mas porque Deus interviu, porque Deus agiu, vai ser assim. Só para a gente poder se juntar ao grupo que sai dizendo, só podia ter sido ele. Sabe, essa série está bombando, só podia ter sido ele. A gente pode experimentar isso, queridos, também na resolução de problemas. Quantos problemas que se levantam na nossa vida, que naturalmente parece que eles vieram para morar, para se instalar, né? E que as pessoas dizem, isso aí vai demorar, isso aí vai levar tempo, e tão cedo isso não muda. Quem disse, gente? Quem disse que tão cedo isso não muda? A gente não está plantado na terra feito batata, não. A gente não está largado à sorte nem ao acaso, não. Nós temos um Pai que cuida de nós. Amém? Se não existe um caminho, Ele cria. Sabe? O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, Ele é nosso. Se precisar abrir de novo, Ele vai abrir. O que eu entendo com isso? Que quando não existe um caminho, se Ele precisar para nos abençoar, Ele abre. Ele abre porta, Ele abre caminho, Ele fecha a porta, Ele cria cargos, Ele coloca pessoas em posição de autoridade, Ele remove pessoas de posição de autoridade. Mas o que Ele precisar fazer para nos abençoar, Ele vai. Então, muitas vezes, essa aceleração, ela se dará na resolução de problemas. O que nós temos que ter, queridos, é uma vida na presença de Deus. Sabe, uma vida que não se impressiona com as coisas. As coisas até podem nos pegar de surpresa, mas nunca o nosso Deus. Nunca o nosso Deus. Eu me lembro, queridos, que há anos atrás, a família do meu marido passou por uma situação bem difícil. Eles sofreram um acidente gravíssimo de carro. O carro que eles estavam vindo na estrada, um motorista que vinha numa caminhonete, vinha totalmente embriagado, vinha bêbado. E esse carro, ele estava atrás de um outro carro. Aí o carro que estava na frente, viu a caminhonete vindo e fazendo isso. Era de noite. E aí o carro que estava na frente puxou, foi para o acostamento. Só que o carro do meu sogro, que estava atrás, não teve tempo de ver. Só viu o carro da frente que puxou para o acostamento. E aí essa caminhonete que estava sendo dirigida por um bêbado, colidiu com o carro do meu sogro. E, gente, a pancada foi tão forte que arrancou o teto do carro. Para vocês terem ideia, naquele acidente, 2 tios meus faleceram na hora. Meu tio que estava no volante foi degolado. A minha sogra foi escalpelada. O couro cabeludo dela saiu assim, levantou. Meu sogro estava na frente, levou toda a pancada na cabeça. E foi uma tragédia, gente, foi uma tragédia. Por que eu estou contando isso? Porque meu tio meu tio faleceu com a minha tia, minha sogra sobreviveu, o quadro dela foi gravíssimo, mas graças a Deus ela sobreviveu, e o meu sogro também sobreviveu, só que ele ficou com sequelas. Toda a pancada ele recebeu na cabeça. E ele não teve mais condições de trabalhar. Só que enquanto ele estava na ativa, ele pagou um seguro durante anos. Durante anos. E agora ele estava inválido. Ele tinha direito, né, a apólice de seguro, ele tinha direito agora de resgatar essa apólice. E, gente, a família estava endividada, porque era muito remédio. Depois que ele saiu, passou para mais de 2 meses internado. Quando voltou para casa, ele não andava, ele não se equilibrava. Ele precisava de massagista, fisioterapia, muita medicação, injeções caríssimas. Então, a família já gastando o que tinha e o que não tinha. E aí, minha sogra foi ao banco, ela lembrou da apólice. Ela disse, não, ele tem um seguro. Né? E ele pagou a vida inteira, então vai ser um bom dinheiro.
que vai dar para cobrir toda essa despesa. E ela foi ao banco, falou da situação, mandaram uma equipe, né, na casa deles para verificarem se a história era real. Ok, constataram que realmente ele tinha direito a resgatar a apólice. E aí passaram-se alguns dias, telefonaram para a casa deles e disseram: Dona Maria Helena, a senhora já pode vir. Aliás, não, levaram na casa dela. E disseram: olha, nós estamos aqui, nós trouxemos o cheque. Né? Era com cheque na época. E está aqui o resgate da sua apólice. A senhora, por favor, assine aqui esse documento. E sabe, gente, é a pior coisa você assinar o que você não lê. Ela, agindo de muito boa fé, ela não verificou qual foi o valor, ela não abriu o envelope para ver o valor, ela só assinou o papel. E os funcionários do banco foram embora. Quando ela abriu o envelope, gente, era uma merreca. Ela disse: não, tem alguma coisa errada aqui. Aí ela ligou para o banco. Disseram: olha, se identificou. Não, senhora, não tem erro nenhum, não. É o valor que a senhora tem direito a receber. Disse: mas como? Meu marido pagou esse seguro a vida inteira para receber só isso. Não, mas é só isso mesmo. O banco faz as contas, desconta imposto de renda e é o valor que a senhora recebeu. E ela sabia que tinha alguma coisa errada. Aí ela pegou, juntou tudo. Na época ela trabalhava com advogados. E ela levou para os colegas advogados dela. Disse: não, eu vou mover um processo contra o banco. Tem alguma coisa errada aqui. Só que quando os colegas advogados leram, eles disseram: Maria Helena, você pode até entrar com um processo, mas isso aqui vai se arrastar por anos. Sabe por quê? Você assinou, não tenho nada a reclamar. Sabe aqueles documentos com letras microscópicas? Aí lá embaixo: não tenho nada, estou de acordo e não tenho nada a reclamar. Aí eles disseram: isso vai levar anos. Você pode até um juiz te dar ganho, mas o banco vai recorrer. Então isso aqui, Maria Helena, esqueça, é dinheiro perdido. É seu tempo perdido. Só que o que os colegas não sabiam é que Maria Helena era uma serva do Deus Altíssimo. Sabe? Do Deus que acelera. Do Deus que diminui tempo. E um dia ela estava na cozinha e chorando. E aí estava lavando a louça. E lembrando, ela disse: Senhor, eu sei que tem alguma coisa errada. Roubaram meu marido, Senhor. E aí o Espírito Santo falou com ela. Ela lavando louça. E o Espírito Santo começou a dar uma direção para ela. Filha, escreve uma carta para a superintendência do banco e conta a sua história. Aí ela pegou a caneta, começou a escrever, porque ela já tinha ido no banco, ela tinha sido mal recebida, maltratada. E aí ela disse que pegou a caneta, começou a escrever, começou a contar tudo, como ela foi maltratada no banco, pelo funcionário tal. Aí o Espírito Santo disse: não fala mal de ninguém. Sabe que para Deus nos abençoar, Ele não precisa prejudicar ninguém? Aí ele disse: não fale mal de ninguém, só conte a sua história. Depois que ela terminou, isso a punho, viu, gente? Ela escrevendo. Depois que ela terminou de escrever tudo, ele disse: junte as cópias dos seus pagamentos. O Espírito Santo é tão lindo. Os advogados, é causa perdida, vai levar anos, vai se arrastar por anos. E o advogado Espírito Santo guiando ela. Agora junte cópias dos seus pagamentos. Envie para o Rio de Janeiro, para a superintendência do banco. Envie com AR.
Por quê? Porque é um tipo de correspondência que você sabe quando a pessoa recebeu lá. Gente, 2 semanas se passaram. 2 semanas. 2 semanas. Telefone toca. Dona Maria Helena, sim. Aqui é da superintendência do banco tal. Nós recebemos a sua correspondência e queremos dizer que ela já foi enviada para análise. E daqui a alguns dias nós vamos retornar uma ligação para a senhora para lhe dar um retorno. Tá certo. Chegou lá. E alguém resolveu analisar. Mais uma semana. Só mais uma semana. O telefone toca de novo. Dona Maria Helena, sim. Aqui é da superintendência do banco tal. Nosso setor jurídico e contábil, eles analisaram o seu caso e nós queremos lhe pedir desculpas, porque realmente houve um erro no seu cálculo. Mas ainda esta semana a senhora vai estar recebendo a diferença. Aí ela disse: onde eu recebo? A senhora vai se dirigir à agência aí em Aracaju. Tá certo. Aí chegou o dinheiro lá no banco, ligaram: Dona Maria Helena, a senhora tem um valor para sacar aqui. Estou indo aí. Gente, era tanto dinheiro na época, que deu para pagar todas as dívidas, sabe? Deu para trocar os móveis da casa, para dar um conforto melhor para o meu sogro. Deu para botar a vida em ordem. E ainda sobrou um dinheirinho lá na poupança. Mas aí, né, os funcionários que tinham tratado mal ela antes, né? Não, tá certo, a senhora assinou aquela coisa toda. Aí agora, a senhora quer um cafezinho? Sente Dona Maria Helena, sente aqui por gentileza. Nós vimos que é um valor considerável. A senhora não quer aplicar? Ela disse: não, eu quero sacar. Aí o funcionário, aí ela foi pro caixa. Aí, dona, porque isso assim, um vai passando pro outro, né? A situação, o caso. A senhora é Dona Maria Helena. Como é que a senhora conseguiu essa causa, né? A senhora botou na mão de um advogado? Ela disse: botei. E a senhora pode me dar o nome dele? Ela disse: posso, mas passe meu dinheiro primeiro. Gente, ela já está no céu, mas ela era uma mulher de Deus. E aí depois ela disse: quem foi o advogado? O Espírito Santo. O que naturalmente levaria anos e sem solução, o Espírito Santo em 3 semanas resolveu. Sabe? Essa é a nota de Deus para vocês. Não se impressionem com o quadro. Não se impressionem com o quadro. Segure o que Deus falou. Segurem. Se agarre com toda a força ao que Deus falou para vocês. Porque Deus não se antecipou para revelar algo a vocês que Ele não quisesse que acontecesse. Nem para mexer com os sentimentos e as emoções de vocês. Se Deus falou, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele faz. Amém? Você pode ficar de pé. Você vai morar lá. Amém? Pai, nós te damos graças na manhã deste dia. A tua palavra, ela é tão doce. Ela é mais doce que o mel. Ela desce gostoso para o nosso coração. Mas ao mesmo tempo ela é carregada de poder. Ela nos sacode por dentro. Ela nos levanta, ela nos ergue por dentro. E Pai, eu declaro o poder da tua palavra, a unção da tua palavra, despedaçando julgos nessa manhã. Talvez o jugo do desânimo,
o jugo de não acreditar mais. A tua palavra, Senhor, trazendo de volta os sonhos, tirando das prateleiras as tuas promessas. Oh, Pai, pessoas voltando a acreditar naquilo que um dia o Senhor falou para elas. Oh, Pai, tuas promessas sendo regadas nesse lugar, por orações, por louvores. E teus milagres, teus sobrenaturais, teus de repentes acontecendo e se manifestando na vida dos teus filhos nesse lugar. Obrigada, Pai, pelo Senhor se revelando grande e poderoso como nunca antes. Obrigada por respostas de orações se manifestando como nunca antes. Obrigada, Pai, por um povo lindo e santo que se levanta nesse lugar com alegria, com entusiasmo. Um povo que não desiste, um povo que não desiste de crer, um povo que não desiste de acreditar, um povo que não desiste de agradecer, um povo que sabe que aquele que prometeu é mais do que fiel para cumprir. Um povo que sabe que Deus faz infinitamente mais, além do que nós podemos pedir ou pensar. Oh, Senhor, um povo que aprendeu a descansar. 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 Viver em paz. Viver em paz, na expectativa de que coisas grandes vão se manifestar. Obrigada, Senhor. Eu declaro a unção da tua palavra, realizando estas coisas nesse lugar. A tua palavra, ela não será esquecida. Não será esquecida. Mas ela vai ficar queimando nos corações. Lembra, eu falei. Lembra, eu falei contigo. Lembra, eu falei. Assim será. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, pela ajuda do Teu Espírito, guiando os meus irmãos para as direções certas, para as decisões que serão necessárias ser tomadas neste lugar. Eles não se precipitarão, eles não cederão às pressões, mas eles serão guiados pelo Teu Espírito. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor. Você diz